Pessoal, então, boa noite. Hoje, dia 29 de março de 2021, estamos iniciando aí mais uma aula de Direito Processual Civil, nosso terceiro semestre com Direito Processual Civil e nossa última semana antes das provas bimestrais. Não sei se vocês repararam, mas semana que vem, pelo nosso calendário, nós temos, né, as provas bimestrais, tá? A respeito delas, o professor Estênio, né, ele já passou aí algumas orientações, até para a turma da manhã. Eu tinha falado que eu ia ver ainda com a coordenação, porque, queira ou não, o decreto ele acaba essa semana. Não sei se vocês estão, né, repararam, mas o decreto acaba essa semana, então ainda não havia, né, até amanhã, uma definição se semana que vem haveria a prova presencial ou não. Isso já foi definido, tá? E optou-se, né, pela seguinte situação: as provas do primeiro, desculpa, as provas do primeiro bimestre, elas vão ocorrer na forma remota, tá? Aí a aula no segundo bimestre, normal, a gente vai ver como que vai estar a questão de decreto, se estiver permitindo presencial, se não remoto, né? Aparentemente, né, o decreto acaba essa semana, caso não seja renovado. Então, assim, como nós vamos fazer as avaliações aí na semana que vem. Eu não sei se vocês repararam, mas eu mandei para vocês, não, para os representantes das turmas, o Google Classroom, né? Então, foi enviado o link, não sei se vocês entraram, mas caso tenham entrado, deu para reparar ali que eu já coloquei todos os links, né? Os links eu já estava enviando aí para os representantes das turmas, mas eu deixei também salvo no Classroom, porque aí vocês não precisam, né, não dependem do representante. Às vezes ele mandou lá no grupo, vocês perderam, enfim, apagou o WhatsApp, qualquer coisa do tipo. Cada um pode entrar por si próprio, né, no Google Classroom, lá e aí tem a ementa para baixar da matéria, tem os links de todas as aulas que nós já tivemos para que vocês possam assistir, tá? Outra questão. A aula de hoje, como a nossa prova já é na semana que vem, a aula de hoje eu já vou disponibilizar hoje mesmo, tá? Então, encerrando aqui a nossa gravação, eu vou colocar já para carregar no YouTube da faculdade, e aí geralmente demora alguns minutos para carregar, 15, 20 minutos aí, porque geralmente dá 1 giga, né, em torno de 1 hora aí de aula. E aí o que acontece? Tem um tempo que o YouTube leva para processar o vídeo, né? Porque eles convertem lá para os formatos, para utilizar menos, né, memória, enfim, tem lá algumas questões do YouTube. Então, assim, demora em torno de 1 hora para esse vídeo estar no ar, pelo tamanho dele. Se fosse um vídeo menor, dava para colocar mais rápido, tá? Mas a nossa aula acabando aí em torno das 8, 8 e pouco, eu consigo colocar no ar aí até umas 9 horas. Aí eu vou postar, né, o link no Classroom e vou mandar também para o representante de turma, tá? Aí todo mundo que eventualmente não pôde assistir, que queira revisar, que queira fazer qualquer uma dessas situações, vai poder acompanhar da primeira aula até a aula de hoje, todas elas gravadas aí, tá? E online. Outra questão. Então, em relação à avaliação, eu já falei, né, que vai ser feita de forma remota, tá? Então, isso para todos os professores, isso já foi feita a comunicação pela coordenação. E, a respeito dessa situação, como que vai se dar essa avaliação comigo, né? Então, cada professor tem uma sistemática. Comigo, eu vou passar para vocês algumas questões, tá? 2 a 3 aí dissertativas. Vocês vão fazer, então, o manuscrito, tirar a foto e me enviar, ou então de forma digital. E aí eu vou postar, então, a atividade, né, quais são essas questões, tudo isso no Google Classroom. Vou mandar para a representante de turma de vocês também. Vocês baixem aí o arquivo, façam no Word, façam o manuscrito, da forma como vocês preferirem, e aí é só me enviar, tá? Então, aí tem as instruções de envio ali, tá? É só seguir ali o e-mail, enfim, as instruções de forma bem tranquila, tá? Se alguém tiver alguma dúvida também, o Google Classroom, ele permite lá que você possa postar, né, caso o professor autorize. Então, eu deixei lá em aberto para que todos os acadêmicos possam entrar e possam fazer as suas postagens, tá? Então, qualquer dúvida pode colocar lá, que aí assim que eu ver, eu já
já respondo vocês e a gente se resolve, tá? Então, não tem problema nenhum. E aí vocês vão ter, então, da segunda-feira da semana que vem, que é a data que eu vou enviar a atividade, até a sexta-feira para me entregar, tá? É isso, e aí na semana seguinte eu faço a correção, envio as provas as provas não, desculpa, as notas para a secretaria, e aí vocês têm acesso aí às notas, tá? Em relação à avaliação, então, é isso. Alguém tem alguma dúvida ou a gente pode começar aí a falar, né? Começar não, né? Reiniciar, voltar, né? Voltar a falar sobre as tutelas provisórias de urgência. Professor, Pode falar, Fernando. hoje vai ser revisão da matéria, igual eles tinham falado, ou vai ser aula mesmo? Não, eu vou encerrar, vou dar um pouquinho de aula, no final eu abro para perguntas e tudo mais, tá? Aí a gente faz ali uma revisãozinha, quem tiver alguma dúvida, a gente volta sem problema nenhum. Mas ainda tem mais alguns artigos aqui que eu vou passar para vocês, tá bom? Beleza, professor, obrigado. Professor, Pode falar. sobre a avaliação, o senhor vai querer que manda pelo e-mail ou pode também devolver pelo Classroom? Olha, eu, na verdade, assim, eu acho que vai ser o que for mais fácil, tá? Se vocês preferirem mandar por e-mail, se quiser deixar lá pelo Classroom, para mim não tem problema. O que for mais fácil para vocês. Tá bom? Tá bom então, professor, obrigada. Nada. Mais alguém? Não? Então, pessoal, vamos continuar aqui, que a gente ainda tem mais uns artigos para a gente acertar aqui a nossa matéria e ficar certinho aí com o nosso conteúdo programático e com nossa ementa, tá? Então, assim, até fazendo já uma revisãozinha, né? Aproveitar o ensejo da pergunta do Fernando e também para a gente conseguir progredir nesses artigos que estão faltando. A gente falou, então, né, explicamos nas últimas aulas, sobre as tutelas, né, provisórias, vimos as divisões entre tutela de urgência, tutela de evidência, e em relação às tutelas de urgência, vimos que existe a divisão tanto da cautelar quanto da antecipada. Em relação a isso, né, antecipada quer dizer que a gente está antecipando, né, o momento processual onde o pedido ele vai ser efetivado. Então, é o caso lá da cirurgia. A cirurgia que você quer ao final, mas se por um acaso você esperar a ação tramitar normalmente, não vai dar certo, né? Pode vir a falecer o teu cliente. Então, você vai precisar que se antecipe, né? Então, a tutela antecipada é uma antecipação do pedido final para o momento anterior, tá? Agora, a tutela cautelar é aquela tutela onde se deseja preservar algo, né? Então, nós vimos a palavra, né, cautelar, se acautelar, né, se preservar. Tudo bem. Então, essas são questões aí já conhecidas por vocês, né, e revisadas e comentadas já nas aulas anteriores. A questão que se põe é a seguinte: na semana passada, nós comentamos que, em relação aos momentos, e não só na passada, mas na retrasada também, nós tínhamos aí, né, em caráter antecedente ou a de forma incidental, né? Ou seja, antes do processo, por isso antecede, né, antecede, né, a exordial, antecede a petição inicial, ou ali no decorrer do processo. Agora, quando nós estávamos falando na semana passada de tutela antecipada, a gente estava em caráter antecedente, a gente estava falando o seguinte: olha, muitas vezes a parte ela só quer resolver aquilo, né? Ou outras vezes ela tem mais pedidos para se fazer e não dá tempo. Vamos resolver a urgência primeiro, pensa o advogado, e posteriormente eu complemento então a minha petição inicial, faço os demais pedidos e tudo mais. E aí nós vimos que existe uma questão chamada, né, de estabilização da tutela. Então, essa estabilização da tutela, ou seja, tornar-se a tutela de urgência de natureza antecipada estável, significa o quê? Significa que vocês, enquanto advogados, fizeram um pedido para os clientes de vocês, né? Por exemplo, o cliente lá que está doente, que precisa realizar a cirurgia de forma urgente. Vocês pediram, né, para que seja realizada essa cirurgia. Beleza, o juiz defere, o plano de saúde realiza a cirurgia e ele não recorre, ele não liga, né? Enfim, não faz mais nada. E aí? Nesse caso, caso vocês, né, enquanto advogados, tenham interesse de pleitear para o cliente de vocês danos materiais, morais, lucro cessante, qualquer coisa do tipo, obviamente que vocês vão ter que fazer o quê? Aquela complementação da petição inicial que nós comentamos aí
nas semanas anteriores. Agora, existe também uma questão. Se por um acaso vocês não quiserem complementar a petição com outros, né, com novos pedidos e concomitante, né? Ou seja, vocês não querem complementar, vocês estão advogando pelos autores, não pela autora, pelo autor. Agora, além de vocês não quererem fazer essa complementação, o réu ele não recorreu, ou seja, ele está concordando, né? Aquela decisão liminar, aquela decisão, né, que concedeu a tutela de urgência de natureza antecipada, né, em favor do autor, ela vai se tornar estável. Por quê? Porque vocês pediram e o réu ele não interpôs recurso, não fez nada. Nós vimos ali que tem aquele prazo até de 2 anos, que posteriormente isso pode mudar e você pode pleitear essa revisão, tá? Então essa era uma das questões. Agora, o que a gente vai tratar hoje, né, nessa aula, é o seguinte: existem algumas diferenças, né, que a gente já viu entre cautelar e antecipada. E quando nós falamos em uma tutela de urgência de natureza cautelar, a gente não está pedindo o bem da vida, né? Porque na semana passada, quando nós falamos em antecipada, o que a gente estava falando? A gente estava falando em se pedir, né, em se pleitear o que a gente quer no final, né, mas de um modo antecipado, porque há uma urgência, né? Agora, a cautelar não é isso, né? Isso é antecipada. O que é a cautelar? Né? A cautelar é se prevenir de algo, né? De um possível dano, de um possível problema que pode acontecer. Então, assim, imaginem só que vocês têm lá o processo, e eu citei para vocês já em algumas aulas o caso da testemunha, que vai mudar de país, ou que está numa doença terminal, ou que já tem 90, 95 anos de idade e já tem uma idade avançada. Não dá para a gente esperar esse processo tramitar normalmente, né? Ou dá, só que é arriscado. Então, assim, se a gente não quiser correr o risco dessa testemunha vir a falecer, por exemplo, e você não conseguir, né, provar para o juiz o direito que o teu cliente tem, o que a gente pode pedir? A gente pode pedir uma tutela de natureza cautelar, ou seja, uma tutela, um pedido de natureza. E aí, quando a gente pede, né, essa tutela e o juiz concede, digamos que a gente realizou a audiência, ouviu a testemunha e tudo mais. E aí, tendo ouvido essa testemunha, resolveu o problema para a gente ou não? Não, né? Na verdade, assim, resolveu o problema no sentido de que a gente está evitando que um problema venha acontecer, né? Se essa testemunha vier a falecer, você não vai ter mais prejuízo porque ela já foi ouvida, né? Ela já foi ouvida. Agora, o problema principal da ação, né? A pessoa que você está processando, o fato de você ter ouvido uma testemunha no processo não faz você ganhar a ação. Ela pode conduzir lá no final, né, o depoimento da testemunha, conduzir a que você vença a ação. Mas o fato da testemunha ter sido ouvida não garante, né, que o seu pedido final seja atendido naquele momento. Ele vai ser atendido lá no final. Então, essa oitiva anterior só serviu como um meio aí de preservação de prova, por exemplo. Tá? Ele não te dá direito automático ao teu bem da vida. Então, imaginem só que a testemunha fale, não, eu acho que quem tem razão é o autor mesmo e que o réu está devendo muito dinheiro para ele. Está devendo 100 mil reais que eu sei. Né? O fato da testemunha ter sido ouvida, né, ter sido ouvida em caráter de urgência e ter narrado que o autor tem direito a 100 mil reais, concede para o autor os 100 mil reais já naquele momento? Não, né? Então, por que não? Porque ali foi um depoimento que a testemunha deu, mesmo que, né, antes do momento adequado, né, ou seja, do momento adequado não, antes da audiência, né, porque aquele é o momento adequado se está sendo ouvido em caráter de urgência, né? Mas ele não garante nada ainda. É necessário, né, o deslinde da ação, é necessário o julgamento por parte do juiz, tá? Então, existe essa diferença. Qual que é a diferença? A antecipada, né, a tutela antecipada que a gente está tratando desde da primeira aula, ela é uma tutela de natureza satisfativa. Ela satisfaz o autor. Quando o juiz manda fazer a cirurgia,
aquilo resolve o problema para o autor, porque aquele é o próprio pedido dele, né? Agora, quando a gente vai falar da tutela cautelar, aquilo pode conduzir, né, a um deslinde, né? Ou seja, pode levar a um ganho de causa para o autor, por exemplo. Mas não quer dizer que aquilo vai satisfazer o autor já naquele momento, né? Pode ser uma satisfação pessoal, mas juridicamente falando, não satisfaz ele, tá? A satisfação só vem quando o juiz toma uma decisão nesse sentido. Então, assim, havendo essa distinção, a gente já percebe de antemão que, quando nós tratamos de estabilização da tutela, isso não serve para cautelar. Por quê? Porque não tem tutela a ser estabilizada, né? A cautelar foi uma decisão que o juiz tomou de forma urgente para prevenir um dano, né, para a parte que pediu, mas não satisfez a parte que pediu, né? Não resolveu o problema dela, né? Resolveu, às vezes, o problema da colheita de uma prova, o problema, né, ali processual, mas não o problema da vida dela, né? O bem da vida dela, tá? Então, não há que se falar aqui em estabilização da tutela, quando a gente está tratando da cautelar, tá bom? Conseguiram fazer essa distinção bem? Porque é o que eu falo, pessoal. Tutela antecipada e tutela cautelar, muitas vezes advogado formado acaba confundindo, tá? Mas assim, se vocês entenderem bem o conceito agora, não vai ser vocês, né? Vocês vão se formar, vão pegar a OAB e não vão confundir antecipada com a cautelar, porque não é tão difícil da gente entender, né? É que tem muita gente que ainda está desatualizado, está pensando pelo código anterior e assim por diante, tá? Mas não é difícil de entender antecipada e cautelar, porque elas são distintas, tá? Beleza. Aí, o que a gente tem que falar aqui? Em primeiro lugar, existe uma coisa no direito que a gente chama de fungibilidade, tá? Acho que vocês conseguem, eu vou digitar aqui só para quem quiser anotar. Fungibilidade, tá? Eu digitei ali. Então, o que significa a fungibilidade? O que é algo fungível, né? É algo que pode ser trocado ali, né? Então, assim, existem algumas coisas que o juiz ele não pode mexer. A gente já tratou disso em aulas passadas, até a título de revisão. Vocês se recordam quando a gente falou, né? Vocês já tiveram em processo 1 ou 2, vocês já ouviram falar de sentença extra petita, ultra petita, infra petita, né? E eu comentei com vocês nas semanas anteriores sobre o princípio da distrição. O que significa o princípio da distrição? O juiz ele está ali preso, digamos ali, aos pedidos que as partes fizeram. Então imagine o seguinte: se a parte pediu uma indenização de R$100 mil a título de danos materiais, o juiz pode chegar na sentença e falar: olha, eu entendo que o autor tem razão, vou condenar o réu a 200 mil de dano material, eu também acho que ele tinha que pagar dano moral, então eu aproveito a sentença para condenar ele em 50 mil de dano moral, e vou aproveitar também a sentença para determinar que o réu pague pensão para o autor. Dá para o juiz fazer isso? Não, né? Porque o autor não pediu pensão, o autor não pediu dano moral, né, ou dano material, enfim. O juiz está distrito, ele está ali preso no que as partes pediram. Ele não pode mudar o pedido, né? Porque quem define o que quer, né, é o autor e o réu. Da mesma forma, se o réu admitir que fez alguma coisa de errado, que vai pagar tantos mil, o juiz não pode falar: não, eu entendo que você não deve pagar, né? O juiz ele tem que ficar ali dentro da argumentação, dentro das provas, tudo dos autos, tá? Então, isso, né, é a distrição ali. Só que, quando a gente fala de fungibilidade, eu até aproveito então para, né, revisar esse conceito que a Balduini agora perguntou. O que é a fungibilidade? É algo que pode ser trocado, né? Então, por exemplo, o dinheiro é fungível. Se por um acaso alguém aí de vocês me der uma nota de R$100, eu falo: não, eu te devolvo amanhã. Eu posso devolver outra nota de R$100, ou 2 de 50, ou 5 de 20, assim por diante? Resolve o problema? Resolve, é a mesma coisa, né? É fungível, né? Você pode trocar que continua, né? Dá certo o negócio, né? Agora,
imaginem só que algum de vocês me emprestou aí uma pintura da família, um quadro bem legal de um pintor famoso e tudo mais. Eu falo, eu te devolvo depois, eu só quero mostrar lá para um familiar. Aí chega no dia seguinte, lá eu imprimo, faço uma cópia e devolvo outra. Dá para eu trocar? Não dá, né? Porque a pintura ela é única, não tem como, né? Eu trocar aquele quadro por alguma outra coisa, né? Às vezes a parte pode aceitar, mas aí é uma liberalidade dela. Ela aceitou porque ela quis, mas não é a mesma coisa, né? Então, assim, quando a gente fala em algo não fungível, é algo que não pode ser trocado, né? O dinheiro é fungível. Não importa que nota de 100 que você me deu, que nota de 50, se eu te der outra, pode ser um número de série diferente, pode ser a cédula, pode ser qualquer coisa diferente, todo mundo aceita, né? Agora, quando a gente está falando num quadro, né, num carro, por exemplo, você me emprestou um carro, eu vou te dar outro carro da mesma marca, né? Tem gente que até acha que é fungível, né? Mas tem gente que não vai aceitar, fala, não, quero o meu carro, não quero o outro, né? O outro pode estar com motor ruim, pode estar com, né, alguma coisa aí. Então, assim, o que dá para a gente trocar, né, é isso que a gente chama de fungibilidade, né? Então, ele pode ser trocado, né? Agora, por que eu estou falando isso? Estou falando pelo seguinte, quando a gente faz um pedido de, por exemplo, tutela cautelar, vocês foram lá e pediram uma tutela cautelar para o juiz. E o juiz fala, não, mas, olha, eu entendo que aqui não é caso de tutela cautelar, que o pedido que você está fazendo aqui vai resolver a tua vida. Então, isso aqui é uma tutela antecipada. O que o juiz deve fazer? O juiz ele deve negar, porque você colocou o nome errado, né? Você fez um pedido cautelar e na verdade, é um pedido antecipado, ou ele pode aceitar trocando uma pela outra. Tá? Nesse caso, pessoal, entre as tutelas, a cautelar e antecipada, existe essa fungibilidade, ou seja, o juiz ele pode processar o teu pedido da forma adequada, mesmo que ele tenha sido feito de forma equivocada, tá? Então, assim, mesmo que você tenha feito, por exemplo, um pedido aí de tutela cautelar, se o juiz entende que o adequado seria tutela antecipada, ele pode trocar, tá? Então, ele pode processar de forma correta. Então, aqui é uma das vantagens que o código deu e ele permitiu expressamente que o juiz faça isso, tá? Diferente, por exemplo, do caso lá dos pedidos finais da ação. Pedido final da ação, se você pediu 100 mil de material, é 100 mil e acabou. Não dá para se trocar por moral, por alguma coisa no final, né? Agora, nos pedidos de tutela, tá, cautelar e antecipada, existe essa previsão legal, tem um artigo lá, que é o 305, parágrafo único do Código de Processo Civil, que diz expressamente que existe essa possibilidade de se processar, né, pela forma correta, tá? Então, fez pedido cautelar, o juiz entendeu que é antecipado, sem problema nenhum. O juiz vai processar da forma correta. Tá bom? Alguma dúvida, hein? Não? Então tá bom. Vamos continuar. O que a gente vai ter que fazer constar na nossa petição inicial, então, em caráter antecedente? Quando a gente está falando da tutela cautelar, em primeiro lugar, a gente tem que indicar a lide e o fundamento. Ou seja, a gente tem que indicar qual é a controvérsia e, né, onde que a gente está se baseando, quais são os artigos de lei, o que a gente entende como correto. Então, por exemplo, no caso da testemunha que viu o acidente de trânsito, a gente vai ter que começar a nossa petição dizendo o seguinte: Excelência, né, o autor estava trafegando na rua tal, quando então foi surpreendido com o carro do réu que furou o sinal e acertou o carro do autor, causando vários prejuízos materiais, né, que serão apurados posteriormente, por exemplo. Ocorre que a única testemunha, né, do acidente está de mudança para outro país e tudo mais, né, ou está com uma doença terminal, enfim. Né, a testemunha lá está com certos problemas, né, e segundo o artigo tal, né, é possível, né, a oitiva da testemunha nesse momento processual, né, de forma cautelar. Tá? Os danos materiais
que o autor quer pleitear estão contidos lá no artigo 186 e o 927 do Código Civil, que é aquele que fala de reparação, né, de direito de reparação. Então, a gente está fazendo o que aqui? Expondo, né, os acontecimentos, ou seja, expondo os fatos e fundamentando, ou seja, a gente está se baseando, então, nos artigos, né, da lei, na fundamentação. Então, a gente vai fundamentar esse pedido, tá? Vamos falar, né, ou seja, vamos expor sumariamente. E por que o código ele utiliza essa palavra mesmo, né, uma exposição sumária, né, do direito que a gente quer assegurar? Porque aqui, pessoal, como a gente está fazendo essa petição em caráter antecedente, a gente está fazendo uma petição que antecede a petição inicial, né, completa. Então, a gente não tem aqui ainda todo o valor do dano, não tem todo o dinheiro que a gente quer pedir, todo o prejuízo, todos os pedidos. Então, assim, é uma exposição sumária. É mais ou menos o que a gente vai tratar na ação principal. Mas aqui a gente não tem ainda todas essas informações, tá bom? Mas aí o que é importante a gente fazer? Além de fazer essa exposição sumária, indicar lead, indicar os fundamentos, é imprescindível, ou seja, é obrigatório, tá, que a gente trate aqui de um tema, né, abra um tópico e fale para o juiz o seguinte: qual é o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo? E isso, pessoal, serve até como revisão, porque eu já tratei, já expliquei perigo de dano e já expliquei risco ao resultado útil do processo para vocês na aula retrasada. Por que é importante a gente falar qual é o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo? E o que é isso? Né? A gente tem que falar isso porque se não tem perigo de dano, se não tem risco ao resultado do processo, não é urgente. E se não for urgente, a gente segue, né, o processo normalmente. Então, assim, se a testemunha não tiver uma doença terminal, não tiver mudando de país, não for idosa, a gente vai fazer um pedido de urgência para ouvir ela antes? Não, né? A gente vai esperar o juiz marcar a audiência normalmente e o processo correr. Aí daqui a 2, 3 anos, quando ele marcar a audiência, ela vai ser ouvida. Agora, se a gente quer que ela seja ouvida no momento anterior, né, se a gente quer essa tutela de urgência cautelar, a gente tem que provar para o juiz que tem um perigo de dano, né, ou um risco ao resultado do processo. Tem que falar: olha, juiz, se você não ouvir essa testemunha agora, a testemunha vai morrer. E aí vocês vão juntar um laudo médico, um exame, uma declaração, né? Então a gente tem que falar isso. A gente tem que explicar para o juiz qual é o perigo, qual é o risco que a gente está correndo, né? Ou que o processo está correndo, né? Ou que a parte está correndo. Enfim, a gente tem que explicar qual é o risco. Se não tiver risco, se não tem urgência, não dá para fazer um pedido de tutela provisória de urgência, tá? Então, aqui, pessoal, não pode esquecer. Tem que botar lá um parágrafo e falar disso, tá? Se a testemunha seja hospitalizada, dá para a gente fazer uma coisa que a gente chama também de inspeção judicial. Vocês se recordam? Já ouviram falar de parte de prova e tudo mais? Né? Que o juiz vai né, fazer uma inspeção. Tem inspeção, né? E também, acho que nem sei se a gente denominaria de inspeção, mas existe a possibilidade de fazer o pedido, né, um pedido especial, por exemplo, de urgência aí, explicar para o juiz e falar: olha, excelência, precisamos que a oitiva seja feita na casa do cidadão, no hospital, em qualquer lugar, tá? Dá para fazer esse pedido, o juiz vai avaliar o caso concreto, se é o caso de se utilizar isso, tá? E aí ele concede ou não, tá? E aí ele pode fazer oitiva em outro lugar. Tá? Nem sei se é o caso de inspeção judicial, porque quando a gente fala mais de inspeção, tá mais ligado ao juiz inspecionar, né, a situação. Ele vai in loco observar a situação. E aqui, pela pergunta da Balduini, seria só um caso de deslocamento, né? Ou seja, um caso de mudança do local de oitiva, né? Uma mudança de onde a gente vai ouvir a testemunha, né? E não tanto da inspeção. Na inspeção seria mais se o juiz precisasse ver se a testemunha, né, ia até o local para ver se a testemunha, né, tá falando a verdade por causa de algum lugar, de algum fato, alguma coisa do tipo, né? Mas não tem problema não, tá? Respondendo a pergunta, dá sim para ouvir em outro lugar, tá? Se for o caso, às vezes a testemunha está fraca, está em casa, não pode sair, tem problema para se deslocar, tem como fazer um pedido sim para ouvir ela em outro lugar, tá?
Mais alguém? Não? Então, vamos continuar, pessoal. Tá. Fizemos, então, esse nosso pedido. Né? Fizemos a exposição da lide, falamos tudo, qual é o risco ao processo, falamos tudo que a gente está comentando agora. Beleza. O que o juiz faz? O juiz pega esse processo, né? Então, você foi lá, pagou as custas, né? Distribuiu, sorteou qual é a vara, qual é o juiz pegou o processo, e ele vai fazer o quê? O juiz vai, então, determinar a citação do réu para ele contestar esse pedido aí no prazo de 5 dias, tá? Então, não é aquela contestação da petição inicial normal, que é de 15 dias, e o processo vai para frente, tá? Não é o procedimento comum ordinário que a gente está falando. Quando a gente está falando da tutela de urgência, abre-se, então, um prazo de 5 dias para se contestar esse pedido, né? E para que se indique, né, quais as provas se pretende produzir, tá? E aí? Se por um acaso, temos duas situações, né? Se o réu deixa passar o prazo de 5 dias, não faz absolutamente nada. O que acontece nessa situação? Temos aquele efeito da revelia. Vocês já ouviram falar de revelia, né? Então, assim, presume-se, né, que os argumentos utilizados pelo autor são verdadeiros, presume-se que eles tenham ocorrido, tá? Então, não havendo aí contestação, presume-se que o réu aceitou esses argumentos, tá? E aí, nesse caso, o juiz ele tem um prazo de 5 dias para decidir essa questão, tá? Então, foi lá, autor protocolou, juiz mandou citar o réu tem 5 dias para contestar. Não contestou, vai o processo para o juiz pegou esse processo, ele tem 5 dias, então, para sentenciar, né? Para tomar ali a decisão, e ele vai presumir, então, esses fatos como ocorridos, tá? Agora, tem outra situação, né? E se o réu fala que aquilo não está acontecendo, que não tem urgência, enfim, contesta esse pedido? Nesse caso, pessoal, o juiz ele vai ter que analisar isso melhor, tá? E aí a gente vai seguir a regrinha que a gente já estudou do procedimento comum ordinário. Então, o processo vai tramitar normalmente até o juiz tomar uma decisão, né? Então, por exemplo, se a parte falou que a testemunha está mudando de país e tudo mais, está doente, não sei o quê, às vezes o réu fala, não, ela não está mudando de país, não. Até conversei com o familiar dela, falou que está tudo bem, está bem de saúde, não está mudando nem nada. Penso eu que ela tá, né, que o autor está fazendo esse tipo de pedido porque ele sabe que a testemunha é inconstante e que ela pode mudar a argumentação e pode vir a me favorecer quando ela for ouvida. Então ele está pressionando lá e ele quer que ouve agora porque, né, a testemunha está sendo pressionada por ele. O réu pode falar isso, por exemplo, contestando? Pode. Aí o juiz ele vai analisar, né, se tem essa urgência ou se não tem essa urgência. Ou seja, se ele vai deferir a cautelar ou ele não vai deferir a cautelar. Né? Por exemplo, se o autor fez um pedido para bloquear os bens do réu porque o réu está sumindo com o patrimônio, o que o réu pode falar na contestação dele? Pode falar, olha só, não estou sumindo com os meus bens, só botei a minha casa à venda aqui porque eu vou comprar outro imóvel. Né? Então, ele pode contestar. E aí o juiz ele tem que decidir, vou bloquear os bens? Não vou bloquear os bens? Então, assim, se não falou nada, presume-se que o autor está falando é verdade. Agora, se o réu contesta, aí segue o procedimento comum e o juiz vai decidir, tá bom? Certo? Vamos continuar, então. Pode falar. E se no caso assim o réu conseguir provar, né? Por exemplo, o cara falar assim, a testemunha está mudando de estado, vai aqui de São Paulo lá para o Acre lá, e então são 2.000, 3.000 quilômetros, sei lá. Daí ele consegue provar que não, que isso não vai acontecer tão logo. O autor, ele leva alguma sanção por isso ou não? Ele só perde mesmo o direito de disputar a testemunha? Assim, se não houver má-fé,
o juiz ele simplesmente vai indeferir o pedido, tá? Então a regra é, o autor fez o pedido de bloqueio, fez o pedido de oitiva, fez qualquer tipo de pedido de natureza cautelar. O réu contesta e o juiz entende que o réu tem razão, o juiz ele simplesmente nega o pedido cautelar, tá? Só nega, não tem consequência nenhuma maior. Agora, se por um acaso o réu comprovar que o autor está fazendo isso de má fé, aí ele pode sim levar uma sanção processual, né, conhecida lá como litigância de má fé. Então o juiz pode sim condenar, tá? Sendo o caso, na má fé. Só que lembrando que a má fé ela tem que ser provada, não basta simplesmente, né? Porque assim, se caiu ali para o juiz decidir, o juiz ele nega ou aceita, esse é o normal, né? Para existir uma sanção, precisa de algo a mais, precisa então que essa má fé seja comprovada. Não é simplesmente a alegação ser rejeitada que gera já uma multa ou alguma coisa do tipo, tá? É só o algo mais, é algo que foge à normalidade, tá? Beleza, obrigado. Beleza. Então, vamos continuar. Na semana passada, nós falamos, então, que quando o juiz ele concede a tutela cautelar, né, a tutela antecipada, né, da aula da semana passada, a parte ela tem 15 dias para complementar a petição e tocar o processo para frente, né? Na aula de hoje, a gente está falando de cautelar. E o prazo que a gente tem para protocolar o processo, né, ou seja, para a gente aditar esse processo, é de 30 dias. Tá? Então, na cautelar, o prazo ele é maior. Tá? Na antecipada, o prazo é menor. Tá? Até porque, assim, antecipada, ela meio que, usualmente, ela acaba prejudicando mais. Então, o código deu um prazo mais apertado, né? A cautelar, como é algo só para se preservar o direito, né? E ela se intromete menos ali, né? Ela prejudica menos a parte, então deu-se aí um prazo um pouco maior, tá? Então, contados da efetivação da tutela, tá? E não da decisão, tá? Vamos fazer uma distinção. O que é a decisão? A decisão é quando o juiz foi lá, decidiu, botou no processo, tá? Só que o prazo aqui dos 30 dias, né, ele conta da efetivação da tutela. Então, a efetivação é do momento em que a gente conseguiu, digamos assim, fazer, né, efetivar essa tutela. Então, fazer, por exemplo, se o juiz mandou bloquear os bens com a expedição de ofício para o cartório, não é no dia que o juiz assinou a decisão, é no dia em que os bens foram bloqueados no cartório. Tá? Então, é quando você efetiva a decisão do juiz, quando você cumpre a decisão do juiz. Tá? Então, assim, cumpriu essa tutela cautelar, ou seja, efetivou-se essa tutela cautelar, tá? O pedido nosso principal vai ter que ser formulado, então, no prazo de 30 dias. Tá? Lembrando, antecipada 15, cautelar 30. Tá bom? Diego. Pode falar. Oi, Júnior, pode falar. No caso da previdência. Tá cortando o microfone. No caso da previdência, como é que funciona? Tá. Alguém conseguiu entender? Mas parece que ele perguntou alguma coisa de previdenciário. Parece. Da previdência, como é que funciona? Ah, tá. No caso da Previdência, tá, mas com qual relação? Assim, se você está me falando de pedidos previdenciários, por exemplo, para antecipar o recebimento do benefício, é tutela antecipada. Né? Então, por exemplo, a parte morreu lá, o INSS negou o benefício e a parte quer receber o benefício. Então, qual é o pedido principal da ação que você quer receber no final? É o benefício. Só que você não quer esperar, né, acabar a ação para começar a receber o benefício. Então, pode ser feito um pedido liminar, né, de tutela antecipada, dizendo o seguinte, olha, é urgente que a parte receba o benefício desde agora, porque senão ela vai ficar sem comer, enfim, né, sem a vida digna. Então, se você fez um pedido de urgência, né, para receber o benefício antes, por exemplo, é tutela antecipada, tá? Agora, se por um acaso, por exemplo, a parte lá, o teu cliente está doente, enfim, foi internado e tudo mais, você precisa fazer uma perícia nele naquele momento, porque senão depois ele vai recuperar, não vai ter mais aquilo lá,
você precisa preservar essa prova, aí é tutela cautelar, porque você quer preservar a prova, né? Você quer fazer a perícia no momento anterior para preservar essa prova para depois, quando você entrar com a ação principal, tá? Então, previdenciário, assim como direito civil, processo civil, eleitoral e tudo mais, a gente tem os dois tipos de pedidos. A gente pode fazer tanto antecipada quanto a cautelar, depende do caso concreto. Não sei se era isso a pergunta. Se não for, pode falar de novo ou digitar ali no chat que a gente responde. Tá. Acho que ele tá com probleminha no microfone, né? Acho que sim. Então tá bom. Posso continuar, né? Depois qualquer coisa vocês avisem. Vamos lá, então. Uma questão. A gente pode utilizar aqui de tutela acumulativa, ou seja, a gente pode, por exemplo, protocolar junto com o nosso pedido de urgência cautelar os pedidos principais da ação? Pode também, sem problema nenhum, tá? Então, assim, fazer em caráter antecedente, ou seja, só o pedido de urgência, é uma faculdade do autor, né? Ou seja, é uma opção do autor. Agora, se ele quiser fazer junto, sem problema nenhum, pode ser feito sem problemas, tá bom? Outra questão. A gente vai pagar as custas quando a gente protocola o processo, né? Tanto a tutela antecipada quanto a cautelar, quando a gente protocolou, a gente já vai pagar as custas, né? De distribuição, FUNREJUS, ali a taxa judiciária, né? A taxa do cartório e tudo mais. E aí, quando a gente vai fazer esse aditamento, né? Ou seja, quando a gente protocola depois a ação mesmo, né? Protocola a petição inicial com os pedidos principais, com tudo que a gente quer. Precisa pagar a custa de novo? Não precisa, tá? Por quê? Tanto no que eu estou falando hoje, que é a cautelar, quanto na semana passada que a gente falou da antecipado, como revisão, lembrem-se, não se paga custa duas vezes, tá? Já foi pago para distribuir o processo, já foi pago para o cartório, já foi pago tudo. A nossa petição principal, digamos assim, a nossa petição de aditamento, ela vai ser protocolada dentro do mesmo processo e não precisa fazer esse pagamento novamente, tá? Então, protocola-se dentro do próprio processo e não precisa pagar de novo, tudo bem? Beleza. Continuando, então. O que mais que está faltando? Vamos ver. Tá. Beleza. Protocolamos nosso pedido principal. O que o juiz ele tem que fazer? Nesse caso, pessoal, depois que a gente protocolar o pedido principal, o juiz ele vai marcar uma audiência de conciliação ou de mediação, que é aquela audiência que vocês já viram, já estão cansados de ver lá do artigo 334 do Código de Processo Civil, tá? Então, lá no 334 fala dessa audiência e o juiz ele vai marcar. Por quê? Porque a regra aqui do nosso processo é tentar, né, conciliar, tentar mediar, porque a gente vai ter uma solução de conflito, né, mais rápida, mais célere, tá? Então o juiz ele marca. Pode falar. Isso se já não foi manifestado entre uma das partes que não tem, que eles não desejam audiência de conciliação, né? Uhum. Se uma das partes, só uma das partes, manifestar que não quer, o juiz marca mesmo assim, tá? O juiz ele só vai desmarcar se as duas partes disserem que não querem, tá? Então, assim, hoje, um dos requisitos da nossa petição inicial, né, desde o Código de 2015, é afirmar, né, lá no finalzinho, na parte lá dos requerimentos, desejo, né, a designação de audiência de conciliação, né, ou não desejo. Então, a gente tem que falar sempre se há esse interesse ou não por essa realização da audiência, tá? Se as duas partes falarem que não querem, aí o juiz ele toca sem marcar essa audiência, tá? Beleza. Outra questão. Então, marcamos lá a audiência e tudo mais. E depois, se a gente não conseguir acordo na audiência, aí a gente vai abrir o prazo, então, para contestação. Lembrando que essa contestação não é a contestação do pedido cautelar, que é em 5 dias. Tá? Então, a gente tem aquela primeira contestação, quando a parte ela é citada e tudo mais, que tem um prazo de 5 dias para contestar. Só que
Depois que a parte foi lá, fez o pedido principal, o processo está correndo, nesse caso, a gente tem a contestação já dos pedidos principais. E a contestação dos pedidos principais, a gente segue a regra geral que vocês já estudaram, que é de 15 dias, tá bom? Beleza. Aí, tem o prazo de 15 dias, que é lá do 335 do CPC, e o processo vai correr normalmente. Aí o juiz vai designar audiência se precisar, né? Vai sanear o processo, vai ter alegação final, enfim, o processo corre normalmente dali para frente. Então, segue toda a regrinha aí que vocês já viram. Agora, para a gente partir já para o encerramento da aula, a gente ainda tem mais algumas coisinhas a serem comentadas aqui, tá? Uma delas é o seguinte: a gente tem que tratar de algumas situações na qual a tutela que o juiz concedeu, né, em caráter antecedente, ela vai cessar, ou seja, ela vai parar. Quando que isso pode acontecer? Tá? Primeira situação, quando o autor não fizer o pedido de aditamento no prazo legal, tá? Não faz o pedido principal no prazo legal. Então, imagine o seguinte, o advogado do autor foi lá e pediu para bloquear os bens do réu, dizendo que ele deve para o autor e que ele está assumindo com todos os bens. Aí o juiz vai lá e bloqueia os bens do réu. O que vai acontecer? O autor tem o prazo de 30 dias para fazer os pedidos principais. Não é assim que a gente viu hoje? E se o autor não fizer o pedido principal, os bens do réu vão ficar bloqueados para o resto da vida? Na espera que o autor algum dia faça os pedidos dele? Não tem como, né? Por quê? Porque a tutela cautelar foi para a gente preservar, né, no momento de urgência. Então, cumpre ao autor fazer o pedido de urgência. Fez, o juiz deu, beleza, agora faz teu pedido principal para você provar que você tem de fato a receber aquele dinheiro, aquele imóvel, aquele bem, tá? Então é isso que tem que ser feito. Se por um acaso passou, né, o prazo legal para a gente fazer esse pedido principal e o autor não fez nada, o juiz ele vai determinar, por exemplo, o desbloqueio dos bens, né? Enfim, ele vai voltar atrás, ele vai revogar ali a decisão dele, né? Ou seja, vai cessar a eficácia daquela decisão, tá bom? Outra situação que a gente tem que falar. Quando a tutela não é efetivada dentro do prazo de 30 dias. Então, imagina só que o autor foi lá, falou que tinha uma urgência, tudo, né, que tem que fazer aquilo lá, aí o juiz fala, beleza, vamos fazer. E aí, o autor, ele não se esforça para que aquilo aconteça, né? Ele não paga o oficial de justiça, não paga as custas para expedir a carta, para intimar a testemunha, enfim, ele deixa o processo lá parado. Ele conseguiu a decisão e ele não corre atrás para efetivar essa tutela, tá? Então, se essa tutela não for efetivada dentro do prazo de 30 dias, tá? Havendo, né, essa questão de o autor ter contribuído para isso, tá? Ele vai pagar por isso, porque vai cessar essa tutela de urgência, tá bom? Outra questão. Se o juiz julga improcedente o pedido principal, tá? Então, imagina só, o juiz determinou o bloqueio dos bens, aí toca a ação principal, né? O autor contesta tudo e depois o autor prova que ele não deve nada para o... Desculpa, o réu prova que ele não deve nada para o autor. Faz algum sentido manter os bens bloqueados se o juiz julgou improcedente a ação? Não, né? Porque o bloqueio dos bens era simplesmente para se assegurar o recebimento. Mas se não há nada o que se receber, não há nada, né? Não há razão para a gente manter esses bens bloqueados. Então, assim, se o juiz julga improcedente, tá? O pedido principal que o autor fez, né? Ou mesmo se ele extinguir esse processo sem resolução do mérito. Então, imagina só que o juiz manda intimar o autor para pagar as custas para fazer a audiência, ou para fazer a perícia e tudo mais, o autor não paga, o juiz intima o autor para dar andamento no feito, o autor não dá andamento, o juiz vai extinguir o processo. Então, extinguir o processo, cai também a cautelar, tá? Então, vai cessar esse efeito, tá bom? Outra questão que é importante a gente comentar. Se por um acaso, né, o autor
foi desidioso, né? Fez isso aí, foi negligente, não pagou as custas e tudo mais. E caiu, né? Essa cautelar, ou seja, cessou esses efeitos da cautelar. O autor pode protocolar de novo um pedido de urgência falando a mesma coisa, tá? Poder protocolar, até todo mundo pode protocolar o que quiser, né? Mas não vai dar certo, tá? Então, assim, a parte fala o seguinte, né? A parte não, desculpa, o código fala o seguinte, é vedado, né? Ou seja, é proibido se renovar o pedido, né? Que já foi, né? Digamos assim, que cessou a eficácia, né? A não ser que exista um novo fundamento. Então, assim, você foi lá, pediu para bloquear os bens do réu, bloqueou, você deixou, né? Não fez nada mais, tudo mais, passou os 30 dias, o juiz vai cessar o bloqueio, né? Vai desbloquear. Não dá mais para a gente fazer um pedido de novo para bloquear os bens do réu porque ele está fugindo. Por quê? Porque já foi feito e você não aproveitou, tá? Agora, digamos que você tenha feito esse pedido, não dá para a gente renovar o pedido. Então, a gente vai ter que mover a ação lá de cobrança, de execução, ou qualquer coisa do tipo normalmente, sem a cautelar. Mas aí, no meio do processo, você precisa ouvir uma testemunha. Dá para mudar o fundamento e fazer um outro pedido cautelar no processo? Dá, aí não tem problema, tá? Então, assim, se o fundamento é outro, beleza, você pode fazer, tá? Agora, o mesmo fundamento utilizado 2 vezes, porque na primeira você perdeu o prazo, você fez... Aí não dá, tá? Então, só pode renovar um pedido cautelar aí se tiver fundamentação diferente, tá bom? Alguma dúvida? Não? Tá. E aí a gente vai partir agora, de fato, para a parte final. Os últimos tópicos que a gente tem que tratar hoje. Digamos que o autor fez esse pedido cautelar e o juiz negou, né? Ele indeferiu o pedido cautelar, tá? O indeferimento do pedido cautelar é uma proibição de fazer os pedidos principais ou não? Não, né? Por quê? Porque o cautelar é só para você preservar algo. Não quer dizer que o fato do juiz ter negado ele que te proíbe de fazer os pedidos principais, tá? Então, pode acontecer do juiz negar, por exemplo, os bloqueios o bloqueio dos bens dos réus, dizendo que não tem prova para bloquear naquele momento. Mas, depois que ele julga a ação, ele fala, não, mas de fato o réu deve para o autor. Então, assim, são coisas totalmente distintas, tá? E o indeferimento da cautelar não obsta, né? Ou seja, que o réu, que o réu não, desculpa, que o autor faça os pedidos principais dele, que o juiz julgue e assim por diante. Então, não tem uma influência no julgamento, tá? Então, normalmente, são coisas totalmente distintas, tá? A cautelar é uma coisa, o pedido principal é outra. O juiz pode aceitar um e negar o outro, sem problema nenhum, tá? Só existe uma questão aqui. Tem uma situação na qual, se o juiz acolher uma argumentação ali, já no pedido de urgência, depois influencia o julgamento final. Qual que é o caso? É o caso quando o juiz acolhe a prescrição ou a decadência. Então, vocês já estudaram, né, prescrição e decadência lá no direito civil, né, lá o artigo 205, 206 do Código Civil. Então, o que é a prescrição ou a decadência? É quando você já decaiu o direito, ou você já perdeu o direito de fazer uma cobrança, né, de você receber, enfim. Então, tem prescrição de 1 ano, 2, 4, 3, 5, 10 anos, né? 10 é a regra geral lá. Então, digamos lá que é um contrato, uma dívida líquida, né? O 206 lá fala que é 5 anos para você fazer essa, né, mover a ação. Passou o prazo de 5 anos. Aí você vai lá e faz o pedido de urgência para bloquear os bens. O juiz fala, olha, indefiro o pedido, porque independente do réu estar fazendo isso ou não, né, ou seja, fugindo com os bens, já passou o prazo de 5 anos. Então, decreta a prescrição, né, declara a prescrição. E aí? Se ele falou que, né, a matéria, o pano de fundo está prescrito, nesse caso, pessoal, não tem como, tá? Então, aí, uma coisa afeta a outra, tá? Uma coisa vai afetar a outra se tiver esse acolhimento, ou de prescrição, ou de decadência, tá bom?
Acho que é fácil de entender, né? Porque são coisas aí totalmente interligadas, né? Não tem uma situação distinta, tá bom? E aí, pessoal, como está indo? Tudo bem? Tá. Pessoal, encerramos aqui a parte das tutelas de urgência, tá? Semana que vem é prova. Na outra semana, a gente vai falar de tutela de evidência, tá bom? E depois a gente vai falar dos procedimentos especiais. Né? Então, consignação em pagamento, monitória, divórcio, né? Essas ações aí que não seguem aquela regrinha comum que vocês já estudaram, tá? Questões de revisão. Alguém tem alguma dúvida em algum conceito, alguma coisinha para a gente falar? Pode aproveitar o momento. Professor, agora que você já disponibilizou os vídeos lá na plataforma, fica fácil, né? Se tiver alguma dúvida, revisa lá direto no vídeo, né? Isso, tá lá no vídeo. E aí, pessoal, eu vou cessar a gravação agora. Daqui aí a 1 hora vai estar o vídeo também de hoje na plataforma, tá? Então, eu já tinha enviado os links antes para os representantes de turma de vocês, né? Tanto para a Kit quanto para o Marcos. E acho que ele já tinha passado, né? Esses anteriores, mas agora tá lá no Google Classroom também. Então, vocês podem assistir qualquer hora. Se tiver alguma dúvida no link, alguma coisa, é só assistir por lá, tá bom? Professor, Pode falar, Thay. os artigos para referente a P1 é do 294 a 310? Deixa eu pegar aqui, só um pouquinho. Um minuto. 294, onde começa a tutela provisória, né? E tem disposições gerais, tutela de urgência, caráter antecedente da antecipada, caráter antecedente da cautelar e tudo mais. E aí a gente para no 310. Então é isso mesmo, tá? 294 a 310. Vou escrever aqui. 294 Ok, a 310. obrigada. Tá bom? Então são esses. Mais alguém? Então, eu vou encerrar a gravação, pessoal. Um momento.